A fachada sul do Santuário Nacional é como um livro aberto que nos revela os grandes mistérios da nossa fé. No programa de hoje, vamos contemplar o mistério da Anunciação, quando o anjo do Senhor anuncia à Virgem Maria que ela será a mãe do Salvador. Um momento decisivo na história da salvação, marcado pela fé e pela confiança de Maria e de José diante do chamado de Deus. Prepare-se para redescobrir o poder transformador do sim que mudou toda a história da humanidade. Essa é uma caminhada de fé, é a nossa história, essa é a nossa jornada bíblica. Na fachada sul do Santuário Nacional, o mistério da encarnação ganha forma e cor. É o momento em que o céu toca a terra. O anjo Gabriel anuncia à Virgem Maria que ela será a mãe do Salvador. Surpresa, mas confiante, Maria responde com o coração aberto: eis aqui a serva do Senhor. Seu sim inaugura o tempo da salvação e revela a força da fé que acolhe o impossível de Deus. Em seguida, o mesmo anjo visita José em sonho, pedindo que ele não tema receber Maria como esposa. Ele também acredita e assume o chamado de ser guardião do Filho de Deus e de sua mãe. A docilidade de Maria e na obediência de José nasce o alicerce da história da salvação. O encontro entre confiança, coragem e amor, que nos convida a viver também o nosso sim ao projeto de Deus. E hoje no nosso programa nós somos convidados a refletir sobre uma figura importante na história da salvação, que é Maria. Nós escutamos uma palavrinha, docilidade de Maria, uma docilidade profética, porque Maria veio para anunciar um novo tempo, o tempo da chegada de um Messias que vinha para libertar e vinha para transformar a vida das pessoas. E mais uma vez, contamos no dia de hoje com a presença da professora Gisele Canário, que mais uma vez nos ajudará a fazer uma jornada bíblica no dia de hoje. Gisele, hoje nós vamos nos debruçar sobre uma das mais belas páginas das Sagradas Escrituras e, sobretudo, uma página que encontramos no Evangelho de São Lucas, um dos evangelhos mais belos, né? Claro que João tem toda a sua particularidade, mas nos sinóticos eu creio que Lucas ele tem uma profundidade muito grande e nos ensina muito como comunidades eclesiais. Gisele, para a gente começar a nossa conversa aqui, o que representa este momento da Anunciação? É interessante, Padre Rodrigo, porque a palavra anunciação, né, anunciar algo, né, a anunciação significa que você está prestes a anunciar alguma coisa. E quando a gente olha para o Evangelho de Lucas, né, e percebe a grandiosidade de algo que está ali ainda, né, no ventre de Maria, que está nesse aguardo, é anunciar no sentido de uma expectativa maior para algo que talvez vai surpreender ou talvez incomodar muita gente, né? Porque justamente é isso. Nem sempre a gente anuncia algo que agrada a todo mundo, né? De repente esse anúncio pode incomodar muitas pessoas. E obviamente que a gente olha para o Evangelho de Lucas e olha para o contexto, né, em que essa narrativa foi escrita, o contexto do Império Romano, né, um contexto de um império extremamente devastado, com muitas pessoas escravizadas, é justamente anunciar um novo projeto que vai restaurar a identidade dos filhos de Deus, né? Daqueles que a gente olhou, né, no programa passado, lá com Balaão, com a profecia, e que agora essa profecia, ela chega realmente com esse anúncio em Belém. E é interessante aqui, Padre Rodrigo, porque a própria palavra, né, Belém, né, e claro que a gente está ali dentro de um lugarejozinho ali em Belém, a gente vai perceber um lugar muito simples. Então é um anúncio que vai ser feito para o resgate de pessoas muito simples. E daí a gente percebe, né, que é um projeto principalmente para aquelas pessoas que não estão se sentidas, contempladas, né, e inseridas nesse projeto
do Império Romano. E daí vem a grande novidade do anúncio. E se qual é essa grande novidade que o povo de Israel tanto ansiava, tanto esperava? Essa grande novidade, ela vai sendo revelada de maneira processual, né? Eu acho interessante isso, porque a própria espiritualidade cristã, ela que sai lá do silêncio, né? Quando Maria está grávida de Jesus, né? Ele está sendo gestado ali num silêncio, né? E algo está crescendo e algo vai ser revelado. E a revelação é justamente, que foi lá indicada por Balaão da estrela, né? Ó, algo maior está por vir, né? Que o algo maior é muito mais do que a pessoa de Jesus em si, né? O homem Jesus em si, o nazareno em si. É algo que vai eclodir, né? Para todas as pessoas. E claro, ali o contexto de Lucas está dizendo para aquela comunidade que se identifica ou que está se identificando e que está querendo conhecer mais a respeito desse projeto. E daí sim, a coisa concreta vai começar a aparecer. Como entender, dentro desta narrativa, a expressão "não tenhas medo, Maria"? É muito interessante essa questão, não tenha medo, porque quando a gente olha, né, lá no Antigo Testamento, todas as vezes que Deus, para o seu povo, né, quer anunciar uma profecia e tal, sempre vai surgir o não tenhas medo, seja para Abraão, né, ali para os patriarcas, seja para os profetas. Então, olha, não tenhas medo, porque eu vou estar com vocês e vai dar tudo certo, né? No fundo, Deus está dizendo, não tenhas medo, vai dar tudo certo. Imagina falando, né, no anúncio do anjo, falando para essa menina, porque Maria é uma menina, né, dizendo, olha, do nada ela parece grávida, dentro de um contexto em que a mulher pouca importância tem, né? Porque as mulheres no primeiro século, elas têm pouca importância, elas e as crianças são secundárias, são exploradas em todos os sistemas da sociedade, seja religioso, seja político, econômico, assim, com poucos privilégios. E de repente, o Filho de Deus acha de nascer por meio de uma mulher, de uma menina explorada por esse sistema, né? Então, não tenhas medo, olha, após o anúncio, né? Com esse anúncio que eu tô te dando agora, não tenha medo, porque as coisas serão encaminhadas. Claro, que não vai ser só alegria, né? O projeto de Jesus é dor, é sofrimento, é alegria. E nada que constrói, né? Se você for ver em qualquer processo de construção, existe um esforço, né? Existe uma dor, existe um sofrimento. E para a gente entender esse projeto que vai lá e que está sendo explicado, explorado pelas primeiras comunidades, o não tenha medo nós continuaremos, ou Deus, né, estará com a gente em todos os momentos. E é interessante que é logo depois dessa expressão que Maria vai dizer o seu fiat, ou seja, o seu sim. E como entender este sim de Maria à luz desta expressão "não tenhas medo"? Esta resposta da Virgem Maria. O anjo deu um afago ali no coração de Maria, né? Ele preparou para que Maria desse a resposta, talvez meio ali com as pernas bambas, tremendo, né? Mas o sim, de alguma maneira, vai sair. Não tô sozinha, né? Esse sim de Maria, e eu acho interessante porque às vezes a gente fala muito do sim, né? Principalmente no sentido da vocação, a gente sempre fala, né? Você como padre, como sacerdote, deu o seu sim. Eu como mãe, né? Dei o meu sim. Ou enfim, para nossa profissão, enfim, tantas escolhas que a gente tem. Mas é um sim que ecoa do mais profundo, né? Do âmbito da nossa existência, no sentido de que é possível continuar vivendo mesmo diante dessas experiências, mesmo diante dessas dores, mas não é um sim, sabe, às vezes tem dificuldade de entender esse sim, não é um sim que manipula e que diz, olha, eu vou te ajudar, tá? Então, sabe um sim de alguém que tá insistindo por algo que talvez a pessoa não desse conta, mas é um sim de segurar na mão, né? Eu vou viver e sofrer e te dar todos os mecanismos
pra gente continuar fazendo ou dando o nosso melhor. Acho que esse sim é um recado muito forte pra nossa vida hoje, né? Atualmente, diante de tantas coisas que a gente vive, né? Tantas doenças mentais, tantas desistências da própria vida, né? É um convite de dizer sim pra vida. Eu sempre vejo esse sim ao projeto, é um sim à vida, sabe? É o sim à existência. É possível continuar. E como entender também a figura de José que aparece nesse episódio todo? Eita, José, né? José tá meio perdidinho aí em tudo, né? Ele é um homem mais velho, tem a questão, né, que é atribuída a José, que é a questão da confiança, né? Um homem que confiou no projeto de Deus. Olha, você tá dizendo, eu vou acreditar, o anjo também vai instruí-lo, né? E você vai ser esse pai adotivo do Messias e você vai acolher, né? Você vai acolher diante de uma situação. Imagina uma mulher, uma menina que aparece grávida aí, e daí tal, é meu filho? Não é? Imagina no contexto do século I, os burburinhos, né, que possam ter sido gerados. E ele, não, eu vou acolher, eu vou caminhar, é o nosso filho, né? E a gente vai estar junto. José é acolhedor, né? José é alguém que abre os braços e é o abraço do pai, né? É o abraço do projeto de Deus que acolhe a situação de Maria para algo maior. E Gisele, você como leiga, como estudiosa das Sagradas Escrituras, esposa, mãe, né? Como o sim de Maria nos ajuda a viver de uma maneira profética a nossa fé cristã? Justamente, eu sempre olho para Maria e eu vejo que ela não foi simplesmente aquela... Às vezes a gente atribui a Maria menos do que ela merece, do que ela foi enquanto mulher. Eu acho que trazer a Maria mulher, eu quero trazer a Maria mãe, é nessa que eu quero me espelhar, sabe? A Maria mãe, a Maria que é capaz, não é de se doar, de se despojar-se, né? De se doar pelo projeto de Jesus, mas a Maria mãe que foi, diante da situação em que ela vivia enquanto mulher, ela soube superar e falar, não, eu vou receber essa missão. Eu vejo a Maria como uma mulher de muita força, de muita coragem e que eu quero ser. Eu não quero ser simplesmente aquela que guardava tudo bonitinho no coração, não. Eu quero isso também, mas eu quero trazer com que essas coisas que estejam guardadas no meu coração possam ser em prol de uma vida com sentido, tendo meu espaço, sabe? E que o meu espaço enquanto mulher seja respeitado e que eu possa contribuir como todos, né? Junto com todos, né? Não na divisão. Aí a gente volta àquilo que a gente refletiu no primeiro programa, né? Lá com Balaão, que era lá do Oriente, que tinha uma outra experiência religiosa, um adivinho, e que vem somar e que vem confiar, né? Então, em meio à diversidade, à pluralidade de tudo, colocar a minha confiança e seguir firme caminhando. Gisele, muito obrigado por essa participação e nós vamos ainda continuar, né, o nosso caminho, a nossa jornada bíblica neste mês de dezembro. Contamos com você no nosso próximo programa. Estarei.